Progressão geométrica ou também PG é uma sequência formada por números, onde para você chegar no seguinte, você multiplica um valor fixo. Por exemplo, pessoal, 2, 6, 18, 54. Veja que a gente, a partir do 2, está sempre multiplicando por 3 para gerar o termo seguinte. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E assim por diante. 54 vezes 3, 162. Isso seria o próximo elemento da sequência. Agora, quem é quem dentro da PG? Os termos são os elementos dessa sequência, conhecidos como A1, A2, primeiro elemento, segundo elemento, e assim por diante. Razão. Razão, nesse caso, ele é o quociente entre termos seguidos, ou seja, é exatamente o número que a gente multiplica para gerar o seguinte. E para a gente calcular a razão que a gente chama de letra Q, de quociente, a gente faz a divisão entre termos seguidos, final menos inicial, A2 divididos por A1. Beleza? Tranquilo? Termo geral representa uma expressão algébrica que gera qualquer termo dessa sequência. E a soma dos termos representa, portanto, a soma dos n primeiros termos dessa PG. E é claro que a gente tem as fórmulas, vamos a elas. A razão, como eu falei para vocês, é o quociente entre termos seguidos, A2 sobre A1 ou A44 sobre A43, sempre o seguinte e depois o anterior, fechado? E a gente chama essa razão de Q, porque é quociente, resultado de uma divisão. O termo geral de uma PG vai ser AN igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Cuidado com essa expressão porque é uma exponencial e isso sempre gera uma certa dificuldade de cálculo. E a soma dos termos é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Exemplo, pegando aquela sequência que eu falei no início, a razão é 6 divididos por 2, 3, como a gente já viu. O termo geral na aplicação dessa expressão vai ser 2 vezes 3 elevado a N menos 1 e deixa assim, você não pode fazer 2 vezes 3, 6, porque existe uma potenciação pedindo para ser feita primeiro, então a gente deixa a expressão dessa maneira. E a soma dos 5 primeiros termos, por exemplo, eu preciso do A1 e da razão, coisa que eu já tenho. Basta aplicar na fórmula e a gente encontra 242. Agora, tem casos onde a nossa PG ela é infinita, o que significa dizer que a razão está entre 0 e 1, ou seja, ao invés dos termos aumentarem, os termos estão cada vez diminuindo, se aproximando de 0, como é o caso da PG que eu estou apresentando para vocês, onde a razão vale 1/2. É só fazer 1 divididos por 2, o segundo elemento pelo primeiro elemento. E aí eu tenho uma soma da PG infinita. É quando eu consigo somar todos os elementos, os infinitos elementos dessa sequência. E a expressão é muito simples. A1 sobre 1 menos Q. Nesse caso vai ficar 2 sobre 1 menos meio. Isto é 4. Portanto, a soma de todos os infinitos termos dessa sequência deu 4. Curtiu? Fechou? Essa é a PG, galera.